Salve, salve, família! Olá! Alô, Olá, Brasil! gente! Oi, Como Conte! Oi, vocês Pedro! estão, Como é que você meus está, Chile? queridos? Carambas, quanto tempo! Nosso primeiro podcast de Já passou um ano. 2022, hein? Caramba, mas esse ano a gente Verdade. demorou para voltar, hein? É muita Verdade. mandriagem, muita mandriagem. Março, 2 meses sem podcast, hein, Pedro? Porque tivemos as férias, tivemos o carnaval e agora estamos voltando, então. Estamos muito animados. Bom, Como vocês estão? muito. Tudo bem com vocês? Você está em Animadíssima. Curitiba? Estou em Curitiba, sul do Brasil, muito animada. E você, Conde, está onde? Estou em Setúbal, nessa terra maravilhosa aqui, a sul de Lisboa. Que bom, que bom, que bom. E por que é que nós fazemos esse podcast? Alguém de vocês sabe, por acaso? Por diversão. E por informação. A gente gosta de dar informação. Então, pessoal, quem está aí, se inscreva no canal, ativa as notificações, tá? E, primeiro que tudo, a gente sempre tem que agradecer aos nossos patrocinadores, não é verdade? Porque o podcast não podia ser feito sem os patrocinadores. Então, primeiro que tudo, eu quero agradecer ao meu grande patrocinador, José Luiz Gonçalves. Sem ele, eu não estaria aqui. Eu quero agradecer a minha patrocinadora, minha amiga, minha mami, Marilene Duarte. Sem ela, eu não estaria aqui. O Pedro, a Natália, como é óbvio também, e a Ju. Eu tenho 3, sou um sortudo. Uau! Mas a Natália e a Ju, porque eu não tive nada a ver com isso. Eu nem te queria na Herbalife. Mas Claro, mas com vocês no pacote, que eu vou ser tudo igual. E hoje é um dia muito especial, porque hoje nós temos uma pessoa muito especial e muito incrível, que é o Dr. Carlos Henriques. Uau! Imagina que nós entramos neste negócio. Imagina que nós entramos neste negócio e depois, passado uns anos, até os doutores começaram a entrar neste negócio. Imagina, não é, Conde? Quem nos dera no início ter um doutor para falar, né? Era um sonho, né, Pedro? Ter um médico. Nossa, era um sonho surreal. Não era nem um médico distribuidor, era só um médico para ir lá falar que os produtos eram bons, né? Tipo assim, que não falasse mal dos produtos. Exatamente. Muita sorte mesmo. E é um cara legal, hein? Um cara que eu... Estou doido para conhecer a história dele, estou doido para saber a história dele no detalhe. Eu adoro fazer isto porque acabo por conhecer as pessoas melhor, então isto é muito bom. Também estamos aqui, quando tens malhado bastante? Diz, Pedro. Tens malhado bastante? Tens ido bastante à academia ou ao ginásio? Sim, claro, faz parte, ainda hoje estive. Sim, faço. O máximo que eu puder, estou apaixonado pelo pádel, sabes o que é? Eu estou preocupado contigo porque tem uns mendigos lá que podem andar lá de volta do teu bairro. Então eu digo-te a ti para teres um certo cuidado quando estiveres lá no paddle ou estiveres lá a jogar. Nós aqui chamamos isso de beach ténis. Inclusive aqui no Brasil tem uma piada engraçada sobre o beach ténis. Diz que uma pessoa aqui no Brasil está sujeita a sair de casa e quando voltar demoliram a casa e fizeram uma quadra de beach ténis. Então o gajo tem que ter um certo cuidado, não se pode sair a qualquer hora de casa. E além disso, temos também a questão do mendigo. Então, se tu não sabes da história do mendigo, então preocupa-te bastante quando vais sair, vê se não tem nenhum mendigo na área para não teres problema. Chile, é isso. Eu sei que tu não vês, mas eu tenho em minha casa, já tenho aqui um problema que chama-se Big Brother. Então, eu e a minha filha, a Maria Clara, ela mora em Nova Iorque, ela estuda na Universidade em Nova Iorque, mas nós somos muito aficionados do Big Brother e sempre, no primeiro dia, no primeiro episódio... Cultura. Não é. É uma questão assim, às vezes as pessoas acham que isso é brincadeira, mas não é brincadeira. Nós, no primeiro dia, sem saber nada, sem conhecer ninguém, sem ver nada, recebemos os participantes e nós apostamos em 5 participantes. Que legal! E se um daqueles 5 chegar à final, um de nós ganha. E a gente nunca falha, nunca erra. Tá? São 20 Big Brothers agora, estamos no 22 já, e a gente nunca erra. Isso significa que a gente tem um bocadinho de tato para conhecer as pessoas. E para teres uma ideia, a gente agora está nessa briga aqui, dos meus, ainda só foi eliminado um daqueles que eu tinha colocado como sendo os tops, e o que é engraçado é que tem sido uma eliminação, e agora a gente já sabe quem é eliminado, porque todos os eliminados sempre estão sentados do lado de uma pessoa lá, que é a Eslovénia. Então, quando alguém está sentado do lado da Eslovénia, já sabe que vai ser eliminado. Então, é uma coisa muito interessante. E vocês podem apostar no mesmo candidato? Ela faz a lista, eu faço a minha lista. É um bocadinho diferente, sempre tem então, é uma aposta, é um jogo, por isso é que é um jogo, eu e a minha filha. Legal, muito bom. O meu filho já não entra nessa, a Juliana... É uma maneira de recuperar a renda que dás à tua filha. Nós somos malucos e tal, mas pronto, é o que a gente gosta.
Também trazer hoje aqui que está a ser uma tragédia essa guerra da Ucrânia com a Rússia, e nós que temos muitos amigos na Rússia e que temos muitos amigos na Ucrânia, independentemente da política, nós temos muitos amigos da Herbalife na Rússia, que neste momento são sem produtos, estão sem negócio, e que estão a sofrer todas as consequências de uma guerra que com certeza não foram eles que criaram. Temos também muitos amigos na Ucrânia que estão a ter problemas porque não há mais produtos na Ucrânia, não há mais país, entre aspas, tiveram que fugir para outros países. Graças a Deus a Herbalife está a permitir que essas pessoas que eram distribuidores na Ucrânia possam ser distribuidores em qualquer um dos outros países, comprar produtos, desenvolver um negócio, e tem ajudado bastante, o que significa que realmente a empresa Herbalife tem sido uma empresa inacreditável para apoiar esses distribuidores ucranianos que estão fora, e também os russos fora dessa região, tá? Também dizer para vocês outra notícia triste, que morreu Madeleine Albright. Ela era uma refugiada que foi para a América, se tornou uma das pessoas mais importantes da América dos últimos anos, e era uma fã incondicional da Herbalife, uma fã da Herbalife, satisfeita da Herbalife. Eu tive o prazer de conhecer, tive o prazer de viajar de avião com ela, de estar algumas vezes junto. Era como a gente brincava, ela dizia que tinha um sobrinho Pedro, não sei se vocês sabem dessa história. Não sabia. Ela dizia que tinha um sobrinho Pedro, mas que não sou eu, é outra pessoa. Então eu dizia, tu é a minha tia Madalena, estás a ver, é a minha tia Madalena. E ela dizia que tinha um... Daí tu dizeste tia Madalena hoje. A tia Madalena, tá? Também dizer para vocês que no futebol estamos muito bem, estamos agora nessa história da Copa do Mundo, o Campeonato do Mundo, né? Como vocês sabem, hoje o Brasil joga com o Chile e Portugal já está neste momento a jogar com 2-0 né? na Turquia. Está 2-0 para a Turquia ou para Portugal? Estamos a ganhar 2-0 à Turquia. 2-0. Então isso dá uma chance de Portugal ir para o Campeonato do Mundo. Seria bom ver um Brasil-Portugal na final do Campeonato do Mundo, seria uma coisa muito boa. Também falando um bocadinho... Agora que estamos a falar em Portugal, grande vitória no Grande Prémio das Motas do Miguel Oliveira. Sim. Na Indonésia. A minha grande paixão. Sabes que quando chove é que se vê quem é que é bom de braço, quem é que é bom de corpo. Ele saiu de quinto ou sexto lugar da terceira grelha, na primeira curva foi para segundo e nunca mais ninguém viu. Impressionante. Realmente foi a Ferrari finalmente voltou às vitórias também, pá. Isso aí eu não tenho acompanhado, a Fórmula 1 não tenho acompanhado. Começou agora a nova temporada, finalmente a Ferrari, o Leclerc ganhou a primeira corrida e o Carlos Sainz, o segundo carro da Ferrari em terceiro. Muito bom. Pronto, finalmente. Vamos ver se a Ferrari desta vez vai. Pessoal, vamos então hoje apresentar o nosso grande convidado, tá? O nosso membro da equipe internacional de presidentes, o Dr. Carlos Henriques. Seja muito bem-vindo, Carlos. Tá? Alô! Olá a todos. Seja muito bem-vindo. Só um bocadinho. Ok, acho que já estamos aqui. Para pôr aqui em evidência. Tudo bem, Carlos? Estás bom? Tudo ótimo. Deve ser tratado por Carlos Henriques ou Dr. Carlos Henriques. O doutor. A gente tem que ter um certo respeito aqui, né? Temos que ter um certo respeito. O doutor ficou no consultório. Doutor é só para usar tipo joker, só de vez em quando. É só quando é preciso dar uma carteirada, né? Só quando é preciso cartão amarelo. Às vezes é bom passar despercebido. Carlos, primeiro que tudo, muito obrigado por teres aceito o nosso convite, muito bom participares aqui. Estou louco para conhecer a tua história, como dizer, outra história verdadeira, como se costuma dizer, né? História verdadeira. Então, a primeira coisa eu queria saber como é que a gente se conheceu, quando é que nós nos conhecemos, também como é que tu conheceste a Herbalife, como é que foi essa história que a gente quer saber. Então, olha, Pedro. Pronto, eu sou Carlos Henriques, sou médico dentista de profissão e pronto. Desculpa lá, já te interromper logo no início, desculpa lá só para te dizer isso, mas é que no Brasil não é preciso ser médico para ser dentista. A pessoa pode fazer, e em Portugal é preciso ser médico para ser dentista, só deixar isso claro, que a pessoa, né, lá é médico, cirurgião, dentista, então a pessoa é médico com a especialidade de dentista, não é verdade? Aqui surgiu um curso que é médico dentista. Antigamente era preciso tirar medicina geral e depois mais 3 anos de chamada estomatologia e eram os primeiros médicos. Depois abreviaram para 6 anos o curso de medicina dentária, que é o curso que eu tenho, não é?
E agora houve um tratado de Bolonha há uns anos atrás que reduziram um bocadinho o número de anos, e depois ainda existe os médicos que tiram clínica geral e depois tiram a maxilofacial, ao fim e ao cabo, aquela parte mais da traumatologia, dos tumores, por aí fora, portanto, ficou mais reservada para aquele médico que faz bancos, por aí fora. Que foi uma das coisas que eu fui para a medicina dentária, para não fazer bancos no hospital, para não fazer turnos de 24 horas. Só explicar que fazer bancos não é propriamente fazer bancos de madeira, é fazer horas no hospital. Só tentando traduzir estas coisas de Portugal. Plantão, né? Plantão. É plantão. Porque os meus pais eram enfermeiros e eles faziam muitas vezes plantão, não é? E eu não queria aquela vida, eu queria mais ou menos trabalhar durante o dia. E então eu tirei medicina dentária. E pronto, é um curso exigente, não é? Os meus amigos, a minha faculdade, eu tinha sempre os exames mais tarde que os meus amigos, não é? Nomeadamente o meu patrocinador Jorge Teixeira estava-me sempre a convidar para ir para os copos quando já tinha acabado os exames e eu ainda tinha que estudar. Portanto, ele levou sempre essa vantagem. O teu patrocinador é o Jorge Teixeira? É o Jorge Teixeira, a quem eu agradeço muito. E como é que foi essa história? Como é que vocês se conheceram? Como é que foi essa história? Porque nós tirámos o curso, acabámos mais ou menos na mesma altura, começámos a trabalhar. Mas ele é de engenharia, né? Ele é engenharia. Ele é engenheiro mecânico. Nós começámos a trabalhar, começámos a ganhar algum dinheiro, mas também começaram a aumentar as responsabilidades, não é? Nós comprámos casa, comprámos os nossos brinquedos, os primeiros carros, por aí fora, casámos, não é? E eu trabalho com as mãos. Se me acontece qualquer coisa às mãos, eu paro de ganhar dinheiro. Porquê? Porque eu trabalho exclusivamente com a mão. E eu também andava de moto, não é? Eu tinha uma Africa Twin, sei que tu gostas de motas, portanto, eu tinha uma moto. Eu tenho um amigo meu, cirurgião plástico, e o medo dele de andar de moto é exatamente esse. Ele disse: Pedro, não posso andar de moto porque se eu cair, eu disse: então usa luvas, pá, não tem problema, usa umas luvas boas. Eu também andava sempre todo equipado, não é? Mas a partir de um certo ponto a responsabilidade é muita e eu acabei por deixar a moto de lado e procurava outra coisa que me assustava, que era estar tudo dependente das minhas mãos. Eu procurava um investimento. Portanto, qualquer coisa que eu pudesse investir para ter um bocadinho mais de tempo e que não dependesse tudo de mim. Então, juntamente com o Jorge, que é meu amigo de infância, nós andávamos à procura. E o Jorge sempre foi aquela coisa mais da emoção. Eu era mais da razão. E ele era mais da emoção. Então, ele foi à procura de franchisings, de vez em quando vinha com grandes histórias. Eu dizia sempre: não, isso não. Até que há um dia que ele aparece com: tenho um negócio para nós. Quando ele diz Herbalife, eu disse: Herbalife? Epá, não me estás a ver de bata com um botão a dizer perca peso agora, pergunte-me como no consultório. Não conheces nada disso, tens que vir a um STS conhecer Herbalife, estás enganado. E a conversa ficou por ali, mas ele entrou, teimoso, ele entrou. Foi um STS, começou a desenvolver a atividade, de vez em quando dizia qualquer coisa. E eu: não. E ele entrou em outubro e no dia 12 de janeiro, no aniversário da minha mulher, da Marisa, ele aparece-me com um primeiro cheque de 1.500 euros, não é? Que eram as comissões e as royalties que ele já tinha. E eu aí chamei-o à parte e disse: vai lá à casa tomar um café para me explicares melhor essa coisa da Herbalife. E foi o preço que eu me vendi, foi 500 euros, para ver como é que funcionava. E depois fui ao STS, vi que era um congresso um bocadinho diferente daqueles que eu estava habituado, não é? Os nossos congressos são muito sisudos, ninguém bate palmas, ali toda a gente batia palmas, e eu só pensava assim: só espero que não esteja aqui ninguém que me conheça, não é? Boa. Depois, vi, toda a gente depois me perguntava, como sabiam que eu era médico, tinha algum conhecimento, como é que era o produto, se aquilo funcionava, se fazia mal, se fazia bem. Eu tive que ir estudar, porque na realidade nós, em medicina dentária, não temos uma grande formação da área de nutrição, temos de fisiologia, sabemos como é que funcionam as coisas e sabemos onde ir procurar informação. Então foi isso que eu fiz, fui à procura, vi que realmente isto era engraçado, e depois na altura, foi no início do ano, também todos nós que costumamos fazer, queríamos fazer ali eu estava com o meu cunhado com um desafio de perder peso, e eu aproveitei a entrada na Herbalife para fazer um programa certinho.
Eu aí comecei a perder peso. E os meus amigos, os meus colegas de profissão, toda a gente perguntava o que é que eu estava a fazer e eu estive 15 dias sem dizer a ninguém o que é que eu estava a fazer. Porquê? Porque eu não tinha ainda... Eras um cliente secreto. Eras um cliente secreto. Era. Epá, só que depois eu era militar, a minha farda já me caía. Epá, toda a gente perguntava e queria saber e andavam à procura, a ver o que é que eu andava a tomar. Chegaram a provar. Explica lá isso, essa parte aí, tu não falaste ainda. Tu és médico, dentista no exército, ou és militar? Eu trabalhava no hospital militar, eu era médico militar, médico dentista militar, trabalhava na polícia e depois, a partir das 5 da tarde, ainda trabalhava na minha clínica. Nossa Senhora! Uau! E a gente ainda reclama da vida que a gente tem hoje. Claro, quando a maior parte do pessoal estava a sair dos empregos, eu ainda ia para o meu terceiro emprego. É claro que isso depois não temos qualidade de vida, não é? Eu cheguei a uma altura que eu tinha o dinheiro, mas não tinha tempo para usufruir dele. Portanto, e era isso que me fez procurar uma alternativa. Então, quando eu vi na Herbalife um STS, em que havia pessoas que ganhavam dinheiro e a maneira, o que era necessário fazer para ter este rendimento e que depois ele podia ser transmitido aos nossos filhos por aí fora, eu achei o conceito engraçado. Então, vamos fazer certinho. Comecei a fazer um programa para perder peso. Eu comecei a perder logo muito peso. As pessoas começaram a ver. Portanto, e atrás disso, eu às tantas, ao início eu tinha um bocadinho de vergonha de dizer que era Herbalife. Mas quando as pessoas começaram a ver as pastilhas, começaram a ver o chá e viam que era Herbalife, depois começaram a aparecer com caixas de pastilhas a dizer: olha, também já estou a fazer os teus produtos. Epá, e eu aí, espera aí, eu tenho de dizer que sou eu que vendo, porque senão eu estou a entregar o ouro ao bandido, não é? Ou seja, tu estavas a dar aquela de... Epá, eu só sou um consumidor e tal, e começaste a ver as pessoas à tua volta a comprar os produtos de outros. Exatamente. Epá, e aí lembrei-me um bocadinho daquilo que tu fizeste. Foi registar todos os teus amigos. Então eu comecei a registar todas as minhas assistentes, todas as empregadas de limpeza do hospital, todos os médicos, meus colegas, aqueles que quiseram, e depois, cada vez que alguém me perguntava, eu já dizia: olha, vai ter coisa que ele explica. Porque eu não tinha muito tempo. Então, todas as pessoas à minha volta que tinham um bocadinho mais de tempo, era mais fácil elas falarem e eu dar depois o apoio por trás. Sempre foi assim essa filosofia de servir, não é? Eu nunca fui naquela de, não, vai ser meu cliente, sou eu é que vou tratar. Não. Sempre houve uma terceira pessoa, e isso aconteceu com muita gente. Portanto, vocês conhecem a Helena Jordão, não é? Que é hoje da equipa também de presidentes que tu tens duas linhas fortes, né? Tu tens... quais são as tuas linhas? Tu tens uma linha de presidentes, que é a Helena Jordão, né? E além da Helena Jordão... E tenho a linha de milionários, que é a Silvia Vaz Pinto. Sim, mas a linha da Helena Jordão tem mais gente ali por baixo, tem mais presidentes ali por baixo. Quem é que tem mais ali? Tem o Nelson Trabalho, e tem o Bruno e a Teresa Mendes. Tem o Nuno e a Teresa Mendes, que são 15K também, não é? E depois tem mais milionários por aí fora. Milionários e tal. E do outro lado tu tens a Silvia Vaz Pinto. Tem a Silvia Vaz Pinto. E abaixo da Silvia tem alguém... Tem Guedes de Guedes 2,5. Portanto, também. Okay. Então ela pode ser a tua segunda linha de presidente, o teu segundo diamante. É o meu segundo diamante. Estamos a trabalhar para isso. Isso mesmo, parabéns. Porque a Silvia até foi a primeira, porque a Silvia era colega de curso da Marisa. E a Silvia foi difícil de convencer, não é? Porque era difícil e ela foi-nos para agradar, foi ver o que era a Herbalife. E depois agarrou e pronto. E a Silvia é um furacão, obviamente. Mas como é que foi então? Conta lá exatamente. A Silvia, conheceste a Silvia como? Era a tua amiga? Era a vossa conhecida? Como é que era? A Silvia era colega de curso da Marisa. E eu, em minha casa, eu comprei um apartamento logo ainda antes de casar e nós sempre gostámos de dar muitas festas, muitos jantares e os meus amigos sempre foram lá muito a casa. E a Silvia era amigo, era a Silvia, era o Jorge, todo este pessoal era amigo lá de casa, não é? E a Silvia foi a partir daí que ela depois acabou por, para não querer saber o que é que nós estávamos a fazer, acabou por ir também ver o que era essa tal de Herbalife. Pagaste no jantar e ela disse assim: o gajo pagou-me o jantar, agora é chato, eu também não ir lá, o gajo pediu para ir. Foi mais ou menos isso.
metia no carro e levei-a para o STS quase contrariada. Porque senão ela não ia. Assim, ou vais. Mas valeu a pena. Valeu a pena porque aquilo que eu procurava era que os meus amigos também estivessem bem. Porque eu estava a começar a ter os primeiros resultados e estava a ver as outras pessoas a terem esses resultados e a perspectiva que era, não é? Porque eu quando andava de moto, nós íamos acampar, porque os meus amigos... Eu já podia ir para um hotel, mas nós íamos acampar porque era mais barato, porque os meus amigos não tinham os rendimentos que eu tinha. Eu e o Jorge, portanto, nós tínhamos ido fazer uma viagem um ano antes de entrar para a Herbalife ao México e só conseguimos ir 3 casais porque os outros não nos conseguiam acompanhar, não é? Entendo. E quando eu vi aqui a oportunidade... Entendo perfeitamente o que é isso. Quando eu vi aqui a oportunidade de trazer todos os meus amigos e não precisava ter o meu curso, não precisava ter o curso do Jorge, qualquer pessoa aqui podia desenvolver, houve uns que, claro, que agarraram com unhas e dentes esta oportunidade. Depois tenho a Helena Jordão, não é? Que a Helena Jordão é filha da enfermeira da minha clínica, portanto eu vi a mãe dela grávida, não é? Eu conhecia praticamente. E a Helena... Ainda bem que já a viste grávida. Ainda bem que já a viste grávida. A mãe. E também vi a Helena já, não é? Porque a Helena era uma miúda que tinha acabado o curso e quando eu falei da Herbalife ela não quis nada, mas eu sabia que ela gostava de dar aulas. Eu disse, podes vir dar aulas de exercício físico para a Herbalife, que eles estão a aceitar. E depois acabaram por ser a miúda da loja debaixo da roupa da minha clínica, me via a comprar todas as semanas umas calças mais apertadas, que foi perguntar à Helena, olha lá, o patrão da tua mãe, o que é que ele está a fazer, que todas as semanas vem comprar umas calças com 2 números abaixo. E depois elas é que a convenceram a Helena a ir a um jantar de negócios e depois ela viu este ambiente todo e pronto, tem sido fantástico. Porquê? Porque nós chegámos à equipa de milionários apenas com amigos, apenas com conhecidos, amigos dos amigos, a fazer festas de batidos na casa de uns e de outros, num apartamento que eu tinha vazio ao lado da minha clínica, que era de armazém. Portanto, foi assim que a gente fez o nosso negócio. Ao fim de semana, quando todos trabalhávamos durante a semana, e praticamente ao fim de semana fazíamos isso. E deixa-me dizer uma coisa, e depois vocês chegaram à equipa de presidentes, quando é que foi? Foi agora em 2020. Portanto, nós tivemos... vocês qualificaram-se presidentes durante a pandemia, foi isso? Então a pandemia que nos levou à equipa de presidentes. Explica-me lá isso, que eu quero saber isso. Então é assim, nós entramos em 2003, não é? Depois ficámos, praticamente logo em 2 anos, ficámos na equipa de milionários. Fomos chamados pelo nosso presidente Vítor Pereira de milionários de viveiro, porque foi ali um boom de milionários muito rápido, não é? Agora o viveiro parece que é um viveiro de presidentes, não é? Porque na realidade foram bem alimentados. Nós foi ali muitos anos sobre milionários, porque estávamos confortáveis praticamente, não é? Para quando tu já tens uma profissão que dá um rendimento e tiras um rendimento extra, tu acabas de ficar esse vosso rendimento extra que tu estás a falar era de quanto? Quando estavas assim nessa fase, estás a falar de milionários, vocês já ganhavam quanto? Só de Herbalife, não estou a falar da vossa vida. Sim, mas de milionários estávamos ali na ordem dos 10 mil euros, sensivelmente. E na tua vida normal também tu tiras isso? Tiras mais que isso? E mais ou menos já tirava isso também. Portanto, por isso, quando igualou era 50-50. O que foi que... Mas já era 20 mil euros por mês, já era um dinheirinho muito bom, né? Para Portugal já é uma fortuna. Já dava para eu não ter que trabalhar tantas horas, não é? Porque eu trabalhava das 9 da manhã até às 10 da noite muitas das vezes. Comecei a reduzir os horários, porque eu podia gerir isso, não é? Portanto, e os rendimentos basicamente equilibraram. Ou seja, eu acabava por não necessitar de tantas horas de trabalho para ter um rendimento que não dependia só de mim, só das minhas mãos. Portanto, era isso que eu procurava. Por isso eu estava confortável. Depois, claro, com uma equipa muito grande, não é? Nós sempre demos liberdade a toda a gente fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Nunca fomos muito de obrigar as pessoas a fazer certos métodos por aí fora. Aquilo que aconteceu é que as pessoas já estavam cada um a fazer uma coisa. Quando veio esta coisa da pandemia, foi como se tivesse entrado um pace car na pista, não é? Vai cada um para uma velocidade. E eu tenho que vos agradecer à vossa liderança, não é? Tua, da Ju, da Natália,
que foram aqueles líderes que puseram ali o pace car, toda a gente ao mesmo ritmo, e depois aquilo que aconteceu foi que quem já estava a trabalhar... Essa analogia é muito boa, tá? Não sei se toda a gente entende, acho que vou tentar explicar isso assim no geral, mas quando tem uma corrida de carros, né, ou de motas, okay? Quando há um acidente, entra um carro que se chama pace car, que vai na frente e vão todos atrás devagar para dar umas voltas, tá? E depois, quando já está a pista limpa e que já está tudo certo, eles vão-se embora. Então é mais ou menos isso. Reagrupa toda a gente e volta. Exatamente. A analogia é muito boa, porque realmente foi isso que aconteceu. Alinhámos todos, toda a gente foi na pista e depois saiu toda a gente lançada e foi uma loucura. Pronto, e aquilo que fez depois uns tomarem a dianteira e a chegar à equipa de presidentes foi porque nós já estávamos a fazer algumas coisas online. Sabes que havia um grupo em Portugal que já trabalhava com a tecnologia online, nós já estávamos a fazer os grupos, já tínhamos tudo alinhavado. Muitas das vezes não tínhamos era tempo para estar frente ao computador. Quando viemos todos para casa, toda a gente ficou com tempo para estar ao computador, foi só acelerar mais um bocadinho, a pista estava livre e apanhámos principalmente o Nelson, que foi uma lebre autêntica, não é? Que tomou a dianteira da corrida e nós fomos atrás, copiando o que ele estava a fazer, quer com as maratonas, quer com os desafios, com tudo o que era válido, a convidar pessoas, e as pessoas estavam mais receptivas também a nos ouvir, porque não tinham nada para fazer, estavam em casa. Os clientes também estavam mais receptivos a usar os produtos. Principalmente, estavam a engordar também. Começaram-se a perceber que uma alimentação saudável melhorava muito bem o bem-estar deles, e foi isso que puxou muita gente a utilizar a nossa nutrição. Foi isso que houve muita gente a ver também os empregos a abanarem um bocadinho, também quiseram ver novamente a oportunidade, e nós tínhamos o sistema todo montado. Portanto, foi só uma afinação e pôr tudo a funcionar, e claro, atingimos facilmente a equipa de presidentes. Como sabes, eu fiz logo o 7,5 e o presidente tudo junto, não é? Ficou ali o segundo mês de 7,5, primeiro mês de presidente. Portanto, engatámos logo ali a corrida toda e pronto. Agora estamos aqui a passar ao próximo vídeo. Tenho uma base bem estruturada, com o incremento que veio dessa temporada, desses 2 anos, aumentou de 25%, 30% e pumba, bateu lá em cima. Foi espetacular. Carlos, e como presidente, mais ou menos os rendimentos já foram de 10 para quanto, mais ou menos? Já vai para 15, meses de 20, portanto já duplica quase, não é? Já dobrou aquilo que tinha de coisa. E o teu negócio convencional também aumentou com a pandemia ou não aumentou com a pandemia? Nós fomos obrigados a parar com a pandemia, não é? Houve muitos colegas meus que ficaram apavorados, que tinham alugueres para pagar, estavam aflitos. Eu, como felizmente tinha a Herbalife e tinha tudo pago, que já trabalho há muitos anos, para mim foram umas férias, ao fim e ao cabo na minha área. É importante dizer que não é porque uma pessoa trabalha há muitos anos que ela não tem dívidas, tá? Claro. É importante dizer que isso é um método de trabalho. Eu também não tenho dívidas, não gosto de dívidas. Aliás, só tenho uma dívida agora e deixa-me extremamente, como é que eu tenho a dizer? Não é chateado, mas é tipo assim, chateia, não é que me chateia, deixa-me incomodado, tá? Porque eu fui comprar um carro elétrico, aliás, nós estávamos a conversar sobre isso antes, e quando eu fui comprar o carro, na hora de pagar o carro, disseram que eu podia fazer 24 prestações sem juros. E tem toda a lógica fazer as 24 sem juros, mas agora tenho que pagar todos os meses. Faz-me uma confusão, estás a ver? Faz-me uma confusão. Então estou doido para ir lá pagar, mas não me fazem desconto. Eu digo, não fazem desconto nenhum, então vou ter que pagar aquilo. Então, estás a ver? É uma coisa assim meio estranha. Também tenho e é a mesma coisa. Tinha mais benefício se pagasse faseado do que de tudo uma vez. Não é uma coisa assim que não tem muita lógica. E aqui, como o juro é alto, como tu deves imaginar. Então, mas diz-me lá uma coisa: quando é que a gente se conheceu? Quando é que eu te conheci? Quando é que tu me conheceste? Como é que foi isso? Tá? Eu sempre tenho essa curiosidade muito grande com as pessoas. Olha, eu a primeira vez que a gente esteve foi assim, tu eras convidado especial de um SDS, eu acho que foi no Casino da Figueira, se não estou em erro, e tu já ias a fugir e tirámos uma fotografia rápida. Foi assim, fugida. Deves lembrar. Por toda a gente, a Isabel principalmente, a Isabel Fernandes, promovia, o meu patrocinador, Pedro Cardoso, eles têm que vir,
E nós fomos. Depois tivemos, penso que, já não sei se foi antes, se foi depois, eu acho que foi depois, fizemos um jantar de negócios que tu viestes também aparecer, mas isso acho que já foi depois, já não foi a primeira vez. E nós fomos logo, nós entramos em fevereiro de 2003, fomos em julho à extravaganza de Paris, de 2003, fomos depois à noite de jantar, um escargot, não é? A Isabel convidou-nos para comer um escargot e depois nós voltamos para que as pessoas no Brasil não pensem em coisas que estás a falar, que o gajo se cagou, por exemplo, só para dizer que escargot são caracóis, são aqueles caracóis grandes. Exatamente. Caracoletas. Lá em Portugal a gente chama caracoletas. Mas a Dona Isabel vai chamar escargot, como é lógico, não é? Porque ela é chique. E depois tu apareceste lá no final, estiveste lá a falar um pouco connosco, e depois nós fomos, uns iam de carro, outros iam de táxi, e tu deste-nos boleia. A mim, ao Jorge, e acho que foi ao Alexandre Gordalino, o teu primo também. Isso é que depois íamos a caminho do hotel, fomos a falar um bocadinho, às tantas o hotel era do outro lado da rua, e tu tinhas que dar a volta quase ao final da avenida, e tu, vira-se já aqui. Então foi sentido proibido, foi por aí fora. Eu digo, aqui no Brasil é contramão. Contramão. Tudo ótimo. Então essa foi assim uma cena que aí foi na hora que tu viste assim, se este gajo é o que ele é, faz o que ele faz, imagina eu que sou um gajo certinho, isto vai dar tudo certo. É uma pessoa normal que faz aquilo que todas as pessoas fazem, não é? Um atalho para chegar ali. Mas foi só um bocadinho, não era uma avenida também de 10 km, que se avisar, era só um cortezinho. Eu não me lembro. Era um parque, entrar no sentido contrário do parque. Só um cortezinho, uma coisinha simples, uma coisinha básica, E olha lá, tu tiveste muito bullying. Desculpa, Tilly, pergunta, desculpa. Não, é que ele falou uma coisa, Carlos, você disse que Helena Jordão? Sim. Sim? Você conhecia a mãe dela antes de você entrar na Herbalife, é isso? E que a mãe dela, quando estava grávida dela, ou era outra? Não, assim, eu tenho uma clínica há 40 anos, praticamente, não é? Sim. E a mãe dela trabalha desde o primeiro dia na minha clínica. Carlos, vamos lá. Desculpa aí. Então você estava criando uma futura 15K, é isso? Ali, já criando um relacionamento para uma futura 15K. A Helena ia ter o emprego da mãe, que era a minha clínica, não é? Pequenina, ia lá ter com ela quando vinha do colégio, portanto eu via crescer. Que incrível. Que idade é que tu tens, Carlos? Que idade é que tu tens? Eu tenho 52. Então, como é que tens uma clínica há 40 anos? Começaste aos 12 com a clínica. És mais novo que eu? Como é que tens uma clínica há 40 anos? Isso é que eu não percebi. A clínica era dos meus pais. Quando eles abriram a clínica, eu tinha 14 anos. Pronto. Agora está explicado. Era uma clínica que era dos teus pais e que tu herdaste. Pronto. Agora sim. Eu tinha agora 14 anos. Pensar que este gajo já tem a clínica há 40 anos, que idade é que ele tem? Este gajo já está com 80 anos, já estás mais velho que o António Jorge. Também não pode ser. Nas férias ia trabalhar para a recepção para ganhar uns trocos para depois ir para os copos. Portanto, isto não era. Não, está explicado, agora está explicado. E diz-me uma coisa, tá? Teve muito bullying. Primeira coisa, tá? Que a gente ainda não falou sobre isso. A Helena Jordão, que hoje é presidente 15K, se não me engano, ela hoje é que linha tua e inicialmente que linha era? Sim, olha, a Helena, pois isto é assim, eu já tinha dado um alô à Helena, mas ela não queria nada, não é? Então depois eu acabei por registrar os meus pais, depois registrei os meus sogros, na mesma linha, depois registrei, porque nós tínhamos, vamos lá, a família Fernandes, não é? Nós víamos a Isabel, os pais, toda a gente, e disse, então vamos registrar também os nossos pais. Então eu registrei os meus pais, os pais da Maria. Os sogros debaixo dos teus pais, como é que isso é feito? É tudo amigo, não tem nenhum problema. Depois, porquê? Porque a seguir, o meu irmão não quis nada, eu tenho um irmão que nunca quis nada, a minha cunhada, a irmã da Marisa, entrou a seguir, e depois ela trabalhava, fazia um part-time na loja de roupa por baixo. E a empregada da loja de roupa, que me viu
a mudar a forma que eu ia lá comprar todas as semanas um número de calça mais reduzido. Ou seja, tu emagreceste e tinhas que comprar uma roupa porque a outra já não servia. E eu já tinha falado à Helena, e houve uma altura, acho que foi logo a seguir à Extravaganza de Paris, que ela diz que eu falei de uma maneira diferente. Eu não sei que maneira é que eu falei, mas falei de uma maneira diferente. E ela foi comentar isso para a loja. Estava lá a minha cunhada e estava a empregada da loja, que acabaram por a registar e levaram a jantar negócios para ela entender o porquê que eu estava a falar assim. Portanto, na realidade, eu tinha os meus sogros, os meus pais, a minha cunhada, a empregada da loja e depois a Helena Jordão. Portanto, o resto desistiu tudo e a Helena Jordão ficou. Minha primeira linha. É incrível. Loucura, né? Que loucura. Que relacionamento, agora ela é um dos hein? distribuidores tops de Portugal. Exatamente. Ela aqui escapa, tem o Nelson Navares, que é E visto tem uma capa, linha incrível por baixo dela, não é? o Bruno e a Teresa também que escapa. Portanto, tem ali uma linha de presidentes forte. Ainda tem mais uma coisa, que ela também falou isso quando tu entrevistaste no podcast, é que a minha clínica é na mesma rua onde eu morava com os meus pais, não é? Então, o que é que acontece? Na mesma rua morava eu, o meu patrocinador Jorge Teixeira e a Helena. E ainda temos mais uma milionária que mora na mesma rua. Então, a povoação chama-se Torre da Marinha. Não sei se o nome Marinha te diz alguma coisa. Marinha Grande, só Marinha Grande. Marinha Só Grande Marinha Grande, tem mais tem assim também presidentes. os Torre da Marinha presidentes. também. Então, ali já somos 3 presidentes e um milionário naquela rua. Nossa. Puxa, O mercado está saturado ali naquela rua. Exatamente. Olha lá, e onde é que é isso? Qual é o bairro? É Lisboa? É Seixal, é Margem Sul. No Seixal. Seixal. É por isso que o Conde não consegue fazer negócio lá em Setúbal, porque está Nada, tudo, Seixal já está tudo. Já e está aquela tudo. zona ali também está frequente, tem ali mal, não é uma zona assim que se aconselha a qualquer pessoa. Zona aqui no Brasil também é outra coisa. Satélite. Só para saber, zona aqui no Brasil é outra coisa. Mas se quiser dizer uma região, local. é uma coisa melhor. Zona é mais ou menos ali o intendente. O doutor Joaquim Machado Caetano. Isso são zonas. Tá? Deixa-me dizer-te uma. Pergunta lá, Conte, fala lá do Emerson. Doutor Joaquim Machado Caetano, fala-nos como é que aconteceu isso? Mas quem é que é o doutor Machado Caetano? Não conta, tens que explicar. O Carlos vai explicar. Não, então, tens que explicar tu a pergunta que queres fazer, tá? Senão a gente não sabe. O doutor Machado Caetano é o médico NAB de Portugal, é isso? Que vocês estás a falar, Conte? É como o doutor Nathaniel no Brasil, é isso? Que treina os consultores. É um médico que treina sobre produtos e tal, é isso? Exatamente. Portanto, Que maravilha. O doutor Joaquim Machado Caetano, ele também era médico militar, portanto, e eu sabia que ele estava ligado a ginásios, a várias áreas da saúde, e estava na minha lista para eu convidar para ir ao STS, ou a um jantar negócios. Só que, entretanto, a Herbalife andava à procura de um médico dinâmico para fazer parte do board, não é? Da advisor, e eu convidei precisamente quando houve em Portugal um evento no Pavilhão Atlântico, 2006, em que veio o Dr. David Iber, o Dr. Luís Gnaro, o Luigi Graton, ou seja, ele foi logo recrutado ali pela... Dr. Carlos Henriques, os caras tops todos. Eu, por ser médico, nas extravaganzas, nas primeiras, eu tinha acesso à reunião dos médicos, não é? Porque em Portugal não havia um médico do board, não é? Então eu ia lá, trazia a informação e quando eu chegava toda a gente queria ouvir o que é que eu tinha, o que é que eu sabia, quais eram as novidades, por aí fora. Carlos, quantos médicos tem em Portugal assim, já que tu fazias isso? Não devias ser só tu, né? Devia ter outros médicos também. Quantos médicos assim tem em Portugal, só para a gente ter uma ideia, que estão no negócio assim que tu conheces, mais ou menos? Epá, agora, na altura, nós quando chegámos, depois houve logo uma mini extravaganza e nós reunimos ali, éramos pelo menos 6. Eu lembro-me, estávamos assim num painel de 6 médicos que também tínhamos ido a Paris. Epá, agora, sinceramente, eu não sei quantos ainda desenvolvem a atividade, ou pelo menos no plano de marketing, assim, a crescer, não é? Pode haver outro. Eu sei que existem médicos que fazem, mas não fazem propriamente um negócio. Recomendam, partilham. Quando falei, são pessoas que estão envolvidas no negócio. Há 6 pessoas que estão... Mas depois tem dezenas e dezenas deles, provavelmente, que recomendam os produtos, ou que usam os produtos, ou que são clientes. Eu só na minha maratona aqui tenho 3.
Estás a ver? Então, Claro, é normal. Ó, Pedro, são nessa altura, supervisores, eu mas é lembro só que a para Herbalife consumo e fez um evento recomendação, qualquer especificamente não para médicos. crescer no negócio. Isso aí Diz quando? não conheço mais ninguém. Diz quando? Nessa altura, a própria Herbalife, se eu não me engano, fez um evento especial porque havia uma quantidade de médicos envolvidos. Lembras-te, Carlos? Sim, e chegámos a fazer mesmo para a comunidade médica, Especificamente para a comunidade também uma médica. coisa assim já. E aí quantas pessoas dava, mais ou menos? Quantas pessoas fizeram esses eventos para a comunidade médica? Dava que é 100 pessoas, 50 pessoas? Sim, era para aí 100, eram para aí 100. Ou seja, Nós uma conseguimos coisa reunir bastante. significativa, não? Foi uma reunião de charme, ao fim e ao cabo, de participação. Ó Carlos, e tiveste muito bullying, assim, como médico, assim, na Herbalife? Assim, alguns colegas? Eu fui o primeiro a fazer bullying com o meu patrocinador, não é? Portanto, depois sofri também na pele. Porque quando ele me disse, eu fartei-me de xingar, não é? Nele, a dizer que ele era maluco e que não sei o quê. E depois foi a mesma coisa que o que é que tu aconteceu. dizias? O que é que tu dizias realmente? Assim, e o porquê? O Jorge era aquela pessoa que comprava tudo por emoção e depois desistia das coisas. Eu pensava que era mais uma coisa que ele ia desistir, não é? Então eu disse, pá, não, tu isso vais desistir, eu não vou atrás disso. Mas ele insistiu e ele de vez em quando ele chegava mais tarde aos jantares, que nós estávamos com os amigos e a gente gozava com ele. Olha, lá veio o das pastilhas, lá veio o Herbalife e por aí fora. O do crachá. Ô, Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta. E qual foi o momento que você viu que a Herbalife realmente era um grande negócio, que valia a pena seguir, fazer carreira? Foi quando começou a usar os produtos? Foi num evento? O que fez cair a ficha para o Dr. Carlos Henriques embarcar na viagem Herbalife? Claro que ao início era difícil nós falarmos de Herbalife porque toda a gente nos bloqueava. Começa logo em casa, não é? Para que é que tu precisas disso? És médico, agora vais vender pastilhas, vais bater de porta a porta. A tua mulher foi contra? Não propriamente. Ela não... Porque isso também é uma vantagem. A Marisa quis logo os produtos. Só não dormiu contigo 3 meses. Ela quis logo os produtos, começou também a ter resultados e indiretamente foi ela que cativou, por exemplo, a Sílvia também, não é? E o Pedro. Ela foi uma ajuda, ela não foi um... Ela acabou... Eu também. Mas a família, estás a dizer, tipo, as pessoas à tua volta, os familiares, por exemplo, e pessoas... Os familiares não viam, porque depois viam que... E alguns amigos, porquê? Porque depois a gente já não ia para os jantares com os amigos, íamos para o STS, não é? E as pessoas começaram a dizer que nós já não tínhamos tempo para eles. E que não precisávamos daquilo e por aí fora. Só que aquilo que eu vi foi, realmente na extravagância a gente tem aquela grande visão. Mas nós fomos uma mini extravagância ao Brasil, não sei se te recordas, com o Roberto Chiniachiki, logo Foi em Santos ou foi em Recife? Foi em Recife. Sim, ficou o Jim Rohn, Alan Lorenz e Roberto Chiniachiki. Roberto Chiniachiki. E aquela conversa em que tu podes mudar um bocadinho ou estimular as tuas capacidades e fazer mais qualquer coisa e outra coisa que eu vi lá foi que eu conheci grupos de médicos, grupos de professores, grupos de polícias, ou seja, eu estava por profissões. Eu lembro de ter falado com vários grupos durante a extravagância e eu vi, quando eu chegar a Portugal está tudo por fazer. Então eu vi um bocadinho com esse espírito de missão, que é Portugal, o mercado está todo por fazer. Portanto, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então vamos começar a falar com pessoas. Então eu tentei fazer esses grupos também. Quem é que eu conhecia que era médico? Quem é que eu conhecia que era professor? Quem é que eu conhecia que era polícia? E eu já me deslocava um bocadinho por aí. Portanto, o meu grupo de influências, como eu trabalhava em vários sítios, eu já trabalhava, eu já me deslocava dentro desses meios. Então, na passada, eu fui desenvolvendo o negócio, não é? E foi porquê? Porque depois eu via que aqui eu ia criar algo que seria hereditário, vitalício, não é? Então era uma coisa que também eu ia vendo como um investimento. Ou seja, eu investia em mim, em melhorar, em saber mais, investia em usar mais o produto para ter mais resultado e depois investia nas pessoas para que elas fizessem o mesmo. Portanto, foi mas assim quando viestes ao Brasil, a Mini Extravaganza em Recife,
você já estava tomando uma atitude de viajar, de ir longe, no outro país. Você já estava fazendo Herbalife a sério, assim? Qual foi o momento que entrou no teu coração e você falou, vou fazer isso? Ou foi depois do Brasil? Olha, logo, nós tivemos logo um evento em Portugal em que veio cá o Alan Lawrence. E logo aí ele dizia, vocês viajam, não é? Viajam e isto é um negócio em que nós podemos trabalhar localmente e pensar globalmente. Portanto, e vamos viajar e perguntar quem é que pode desenvolver esta atividade nos outros países e por aí fora. O Alan era incrível, né? Porque o Alan é o rei da promoção até hoje. Claro, aquela promoção dele de nós não estarmos só a trabalhar aqui à porta de casa, ajudou-nos a ir também ver como é que os outros estavam a fazer. Portanto, a Isabel também sempre nos motivou isso, fez uma promoção, inclusivamente, para nós irmos ao Brasil. Nós corremos atrás, ganhámos foi uma estadia no Somerville, ainda me lembro o nome. E Porto Galinhas. Porto Galinhas. Exatamente. Nós fomos atrás. E, claro, quando se junta o útil ao agradável, tudo funciona. Parabéns, Carlos. Que história incrível, que história impressionante mesmo. Carlos, deixa eu te fazer uma pergunta sobre medicina e a perspectiva. Eu sinto que a gente na Herbalife, sobretudo a gente tem organizações e tem royalties, que a gente não se sente tão preocupado com o futuro como quando tu dependes das tuas mãos ou dependes da tua assessoria, né? Por exemplo, o médico. E eu vejo, por exemplo, que os médicos procuram muito, estão sempre preocupados com o futuro, como é que vai ser a reforma, né? Como é que a reforma vai conseguir pagar as contas que a pessoa acaba por criar durante a vida. É isso mesmo ou realmente sou eu que estou a viajar na maionese? Isto é assim, qualquer pessoa que ganha um bom dinheiro, geralmente depois também tem uma despesa maior, não é? E se depender tudo do seu trabalho, a pessoa depois fica sempre na dúvida, porque a reforma, obviamente, depois não dá para pagar a despesa. Então a pessoa acaba por... Eu conheço médicos que já estão na idade da reforma, mas têm que continuar a trabalhar para manterem o estilo de vida. Portanto, e eu não queria isso, não é? Porquê? Porque eu, por exemplo, eu sabia que estava no hospital, eu tinha um contrato que era há 10 anos, portanto eu sabia que não podia aumentar mais que isso, e eu fui logo pensando numa alternativa. Mas não queria mais uma coisa. Eu queria algo, porque eu também já lia, quando a gente começa a ganhar, uma das coisas que nós devemos ler é coisas sobre a área de economia. E eu lia uma coisa muito simples, dizia, não devemos investir tudo na mesma área. Então eu queria diversificar, eu não queria mais nada na área da medicina dentária. Eu queria outra área. Não devemos pôr todos os ovos na mesma cesta. No mesmo saco, não é? Não sei, a reforma... Quem é que tem um cão aí? Quem é que tem um cão aí? És tu, filho? Não? A reforma que você falou é a época da aposentadoria, é isso? Isso, reforma da aposentadoria. Mas nós, como médicos, a maior parte que não trabalha para o Estado ou assim, nós é que temos que criar a nossa própria reforma, não é? Nós somos liberais. Então nós temos que ir descontando para depois criar uma reforma. Mas igual advogado, igual arquiteto, advogado, por aí fora, não é? Profissional liberal. Profissional liberal não tem, e isso assusta um bocadinho lá na frente o que é que pode acontecer, principalmente se vier uma situação de doença em que tu tenhas que parar de trabalhar, não é? E que não tens uma coisa que, por exemplo, é uma coisa que na Herbalife, por exemplo, a gente não está tão dependente disso, nós não temos um corte. E tem uma coisa bacana na Herbalife, que muita gente talvez não note. Vamos imaginar, eu hoje preciso de um X valor para viver, certo? Claro que a gente tem os nossos investimentos, tem as nossas coisas, tem patrimônio, etc. Mas vamos imaginar que a gente só vive do cheque, ou tu ou eu, nós dois, Carlos, ou mesmo o Conde, a própria Chile que está aqui. Com certeza, daqui a 30 anos, nós precisamos de menos dinheiro do que a gente precisa de hoje, proporcionalmente, tá? Por quê? Porque a nossa vida nós vamos estar mais velhos, já não vamos querer pensar em comprar isso e comprar aquilo, e ter isso e ter aquilo. Provavelmente estaremos até ao contrário, né? Querer se ver livre. Mas por que é que eu tenho isso aqui? Nem preciso disto aqui para nada, né? Então isso nos dá uma certa segurança, entre aspas, daquilo que será o futuro para nós.
entendeu? Porque mesmo que o nosso negócio fosse ruim ou fosse numa direção pior, entendeu? Ainda assim, tá? Seria muito boa a nossa aposentadoria, porque não para, não torna um corte zero, né? E isso acho que é uma grande diferença, né? Sim, é isso que faz com que nós estejamos sempre a ajudar cada vez mais pessoas. Porquê? Porque a partir do momento em que a equipa se vai formando, tu vês que o trabalho inicial justifica tudo aquilo que depois nós vamos recebendo. E tens uma ideia de quantos supervisores tens no teu grupo hoje? Tens uma ideia, não? E pois só cerca de 800, sensivelmente. Vocês têm 800 pessoas no teu grupo? 800? Por ali abaixo. Sabes que eu ainda hoje tenho algumas dúvidas no plano de marketing e no buzzword e tudo isso. Tenho o meu amigo Jorge Teixeira, que é a parte do negócio. Que ela é especialista. Porque nós, cada vez que íamos falar com alguém, íamos os dois. Eu falava do produto e ele falava no negócio. Quando é para fazer contas, ele próprio diz, olha lá, vê lá como é que está o volume, vê lá como é que é isto, vê lá como é que não é que é. Portanto, ele é que é o entusiasta todo. Portanto, às vezes perguntam-me assim nomes e eu digo, eu sei que nós temos que saber os números. Mas sinceramente... Não, mas tudo bem. Mais do que 800 supervisores de grupo, imaginar que cada supervisor tem um pequeno grupo, imagina, é muita gente, parabéns que realmente vocês criaram. É melhor estar dependente de 800 supervisores e do seu negócio do que das suas próprias duas mãos, né? Exatamente. Ou dos dedos, como dizer o outro, né? Agora já pode andar de moto, né, doutor Carlos? Pode andar de moto. Tenho uma na garagem, mas não ando. Carlos, pelo menos pode dizer que a gente com o Motoclube, agora quando formos em Los Angeles em março do ano que vem, 2023, vai ser o Honors em Los Angeles, claro que eles ainda vão anunciar isso, etc. Claro. É o que a gente acha que vai ser, mas vai ser muito interessante, quem sabe pode ir connosco naquele passeizinho de moto, já que a gente dá sempre aquele passeizinho, vai o Pedro da Isabel, até a Isabel vai com a gente, imagina se tu não vais poder ir. Quem sabe se a gente não dá aí uma volta. Isso, e também se a gente tiver em algumas férias ou alguma coisa, a gente também aluga umas scooterzinhas e dá uns passeios. Para teres uma ideia, este ano nós vamos 3 vezes para o México, imagina. As férias foi tudo para o México este ano, então vai 3 vezes para o México. Vou andar a caminhar para lá, que é uma beleza. Tens mais alguma pergunta para o Carlos? Chile, tens mais alguma pergunta para o Carlos? Carlos, bom, eu imagino que antes, só como médico dentista, você não tinha tanto estilo de vida, né? Viajar com a família, conhecer lugares. Você tinha o dinheiro, mas talvez não tinha o tempo. Para você, mudou o estilo de vida estando hoje presidente da Herbalife, as viagens, os lugares que você já conheceu? Fez uma diferença muito grande do Dr. Carlos para o presidente Carlos? Sim, já mesmo antes de chegar a presidente, durante o percurso de milionário, eu comecei logo a reduzir o meu tempo de trabalho. Portanto, sim, o facto de não ter que todos os dias ir trabalhar de manhã, logo aí é um estilo de vida incrível, não é? A maior parte das pessoas tem que se levantar de manhã para apanhar a fila de trânsito. Então, aqui onde eu moro, tem que ir para Lisboa, é quase 1h30 de trânsito, no mínimo, para chegar ao local de trabalho. Eu, na altura, ia de moto, quando ia para Lisboa. Depois, deixei de ir para Lisboa, deixei de trabalhar de manhã. Portanto, há mais de 10 anos que eu já não trabalho de manhã. Não trabalhas de manhã no consultório. Na medicina dentária. Claro. Mas pronto, não há aquela... Não, isso logo aí é um estilo de vida que começa logo de manhã, que a gente pode fazer o exercício físico, pode ir levar os miúdos à escola, não é? Pode fazer essas coisas todas, não é? Depois, claro que as férias, cada vez que nós vamos a um evento da Herbalife, nós aproveitamos para viajar, não é? Então tem sido conhecer praticamente todo o mundo, não é? Nós já fomos desde Los Angeles a Singapura, nós qualificámos em 2008 com 7.500 royalties e fomos Honors de Singapura. Portanto, nós temos já conhecido... Quais são os países que tu já foste, assim, que tu lembras, assim, que tu já foste? Fala aí os lugares, vai falando. Sim, olha, Brasil, Estados Unidos, Singapura, depois muitos países da Europa, portanto, praticamente, já fomos a vários países, desde que há um evento,
de Itália, Paris, Alemanha, Itália, Espanha, Barcelona, né? Foram Espanha, Barcelona, República Checa. A Barcelona, fomos à nossa primeira extravagância de Barcelona com um autocarro cheio. Com ônibus. É bom lembrar que é para nunca mais ir, porque foi uma viagem que nunca mais acabava. Então, a próxima vamos de avião. Portanto, quantos Paris, quilômetros são de Lisboa? Paris. Quantos quilômetros são? Peraí, Chile, só para. Olha isso aí. Quantos quilômetros são de Lisboa a Barcelona? São 1.200 quilômetros. Estão reclamando por 1.200 quilômetros só por estrada boa. Estrada Agora boa. a gente vê o Milton aqui para dizer para ele como é que é de Rondônia para São Paulo. Dá uns 3.000 quilômetros de estrada ruim. Uma semana para descer, uma semana para subir. Para vir E para com Extravagância. grande possibilidade de ser assaltado, não é? E se vir do Acre... Isso aqui não tem. Isso aqui não é perigoso aqui no Brasil. Se vir do Acre é mais um dia, é mais 500 quilômetros de estrada ruim. Ou seja, o cara que vem de Rondônia vem uma semana, 7 dias. O outro vem 8 dias. Mas o ônibus sai lá do Acre, né? Do Janderson. E vem buscando. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Mas foi engraçado porque levámos muita gente, foi a maneira que nós tivemos de levar muitas pessoas. Eu levei cerca de 10 linhas dessa extravagância e foi isso que fez o impulso, ao fim e ao cabo, todo o negócio inicial. Portanto, não tenham dúvidas nenhumas que quem quer ter sucesso na Herbalife, essa é a fórmula. Um autocarro ou um ônibus de 50 lugares, cheio de gente, para uma extravagância. De preferência com 10 linhas diferentes, como tu falaste. Foi exatamente o que eu fiz. O Conde era uma dessas linhas. A Chile não era, porque não havia o apply. Não era. Não era, porque é engraçado. A gente nunca conversou aqui sobre de onde vem a Chile, né? A Chile vem do... Paulo Luiz? Não. Você vem do patrocinador do Paulo Luiz. Sim. Que era Maurício Góes. Maurício Góes, que foi um cara que eu conheci no hotel em Portugal, tá? No bar do hotel. Estava lá, bati papo com ele disse que não tinha interesse, mas tinha um amigo dele que era o Paulo Luiz que tinha interesse. Falei com o Paulo, aí o Paulo trouxe outra pessoa que trouxe a Marilene, se eu não me engano, tá? Até acho que tinha mais gente entre o Paulo e a Marilene, acho que até tinha mais gente. E depois da Marilene trouxe a Chile, tá? E a Chile trouxe o Milton, que trouxe o Janderson, e aí é um grupo grande de milionários que a gente tem do nosso grupo. É engraçado, mas nessa extravagância não estavam ainda, e a gente já estava no negócio há mais tempo. Mas o Conde estava na primeira leva de gente que foi para a extravagância. O Conde está naquela primeira foto, está o Conde. O Conde era o Vasco, era o Zé Miguel, era a Isabel, eram bastante pessoas que agora não me lembro todos de cor. Sim. Conde, mais alguma pergunta para o Carlos? Para a gente terminar aqui. Já temos uma hora. O tempo voa, né, Carlos? Não parece, mas já temos 59 minutos. Carlos, uma pergunta para ti. Como membro Herbalife, qual foi o maior desafio que tu tiveste na tua jornada de Herbalife? Olha, teve vários, não é? Porque um dos quais é que houve uma altura, vamos lá, talvez por nós queremos sempre saber mais, eu queria saber tudo sobre os produtos e cada vez mais explicar o produto ao máximo pormenor. E depois eu chegava à conclusão que a pessoa só queria saber como é que aquilo se tomava para ter resultado. Então, tu eras médico. Melhor descomplicar, né? Melhor descomplicar. Vocês não imaginam a dificuldade que foi tentar resumir ao mínimo para dar informação apenas suficiente para que a pessoa usasse o produto para ter o resultado. Isso é o mais difícil. Porque nós temos sempre tendência... Porque, pronto, a pessoa faz uma pergunta mais específica, ou também é da área, por exemplo, ou é farmacêutico ou é enfermeiro, e a gente descarrega logo ali um bocadinho também do nosso know-how, mas isso faz parte também, por isso é que muitas vezes o pessoal da saúde vem sempre assim com uma barreira e é bom que haja sempre alguém que consiga responder às questões mais técnicas, mas eu digo sempre, mas não é preciso saber nada disso,
é preciso saber como é que se usa para ter o resultado e os resultados depois falam por si. Portanto, esse é um dos maiores desafios. Até porque eu sempre disse, Carlos, e continuo a dizer que médico é uma grande desvantagem no nosso negócio. Exatamente. Tá? Porque eu não sou obrigado a responder. Eu basta-me dizer assim, não sei nada disso, sei lá disso. Tomas 3 destes e 2 destes e vais perder peso. Pronto. Mas o médico não pode responder dessa maneira. O médico tem que explicar. Porque ele tem a obrigação de saber. Né? Obrigou-me a estudar muito mais para poder responder a mata de perguntas que eu tinha. Não é? Agora, felizmente, temos mesmo que não saiba, tem que inventar e dizer que sabe. Né? Mesmo que não saiba, ele tem que inventar e dizer tem que fazer um enrolation porque também não pode ficar mal, né? Porque no fundo ele é médico e não é uma pessoa que tem responsabilidades. Eu não. Né? Eu sempre disse, a pessoa diz, mas isso é proteínas são de origem animal ou vegetal? Sei lá, tomas esta porra, vais perder peso. Pronto, é isso que agora que interessa lá se é vegetal ou se é animal. Felizmente sempre demos as respostas, tentando simplificar ao máximo para que com maior facilidade as pessoas também pudessem transmitir essas respostas. Portanto, isso sempre foi o meu... Mas também tu foste um poste para o teu grupo, porque as pessoas também te usavam a ti como referência. Claro. Tu sempre foste aqui, mas eu tenho dúvidas. Mas olha, está aqui o Dr. Carlos. O Dr. Carlos, ele, né? Quer se queira, quer não. Ainda hoje, né? O WhatsApp, tenho uma cliente que encravou a unha do pé, tenho um que tremeu da mão, tenho não sei o quê. Qual é o produto? Exatamente. E depois não tem nada a ver. Porque davas muitas palestras também para nós e para os nossos membros, não é? Sim. Portanto, as pessoas ouviam no palco, durante muitos anos eu era quase o palestrante oficial do produto, não é? De produtos, Ainda és. Carlos, olha, muito obrigado pela tua participação, tá? Adoramos, tá? Vocês gostaram? Muito! O aqui também gostou, sensacional. Gostou bastante. Tem aqui, olha, o pessoal a dizer que adorou, o pessoal aqui a dar parabéns e tal, então toda a gente animada aqui, um monte de gente, então parabéns a todos, realmente, até aqui tenho o Adalberto, também trabalhei no Seixal, olha o Adalberto. O Adalberto é o patrocinador, a primeira linha da Marina, não sei se tu sabes, que tem aquela grande organização aqui no Brasil. Então vamos lá, pessoal, vamos pôr agora aqui, agradecer, muito obrigado pela tua participação. Foi um gosto. Vamos pôr o Conde aqui, porque eu não vou cortar a tua careca, mas a do Conde não há problema nenhum de eu cortar. Vamos afastar. Estamos animadíssimos com os nossos podcasts deste ano, como vocês devem imaginar. Tá? Sempre é um prazer estar com os amigos e conversar, sobretudo poder conversar com o Conde e com a Chile, que são pessoas que eu tenho a maior consideração, e também receber os nossos convidados, que são fantásticos. Então, Carlos, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por tudo que tu fazes pela Herbalife, não só em Portugal, no mundo, mas sobretudo o que tu fazes pela Herbalife Portugal, realmente incrível. E também dizer-vos a vocês que nós teremos o nosso próximo podcast, dia 7 de abril, portanto as flyers estão lá no nosso canal, e vai ser máximo, porque vamos ter nada mais, nada menos do que o nosso grande Jorge Luís. E o Jorge Luís é talvez a maior organização do centro-oeste do Brasil, Goiânia, Brasília, tudo, é a maior organização ali da região. É uma pessoa fantástica, incrível, com sentido de humor fantástico e, portanto, vai ser com certeza uma das nossas melhores, nossos podcasts. Então estamos muito animados, dia 7 de abril, cá vemos vocês. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Conde, muito obrigado, Chile, vocês são o máximo. Beijos a todos. Bye, bye. Tchau, pessoal. Tchau, Conde. Tchau, doutor Carlos. Tchau, Carlos. Beijinhos à Marisa e aos putos.